A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por suas comissões da advocacia na mediação e na conciliação e práticas colaborativas, tem a honra de recebê-los para o webinar Visão Sistêmica aplicada às práticas colaborativas e mediação de conflitos, com o tema Um olhar ampliado para os conflitos de casal, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Comissões de Direito Sistêmico da OAB São Paulo e Subseção do Tatuapé, e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Fernando Catelan Cordeiro, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção do Tatuapé da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Uma boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui novamente nesse ciclo de palestras, de webinários da visão sistêmica. Desde já, gostaria de agradecer a todos os presentes e aqueles que vão ver posteriormente essa palestra, que hoje, com certeza, vai ser muito rica em conhecimento e prática, experiência. Queria, desde já, agradecer as presidentes da Comissão de Práticas Colaborativas, a Mônica Gama, e da Advocacia na Mediação e Conciliação, Ana Isolde, que sempre está apoiando esse tipo de eventos, trazendo novos conhecimentos, e essa, digamos, entre aspas, esse casamento, já que vamos falar de casal, entre essas duas comissões tem saído trabalhos belíssimos, que tenho certeza que todos vocês têm acompanhado. Então, a minha admiração, queria até fazer aqui essa declaração pessoal, por duas pessoas que eu admiro muito, que são amigas, e também a minha admiração pelo trabalho dessas duas, que sempre está trazendo coisas novas, assuntos novos, o trabalho delas é incansável. Então, assim, muito obrigado, por dar mais essa abertura e incentivar também essa visão sistêmica dentro das práticas e dentro da mediação e da conciliação. Então, sem mais delongas, queria agora apresentar a palestrante de hoje, que hoje é o dia de admirar as pessoas, porque é outra pessoa que eu admiro muito, é uma grande amiga, e também vou fazer outro parênteses, a pessoa que eu comecei nesse movimento, que é a Janaína Vieira. Começamos no projeto na Casa da Família, Percepções Sistêmicas, depois isso foi para a Escola Paulista de Magistratura, já demos diversas palestras juntos na OAB, Então, uma pessoa que eu aprendi muito e que eu tenho muita gratidão. Então, para mim, é uma honra estar aqui com ela hoje. E tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo que ela está trazendo hoje, que é a especialidade dela, que é o relacionamento de casais. Então, eu queria falar sobre o currículo dela e passar a palavra para ela, para a gente poder aproveitar o tempo e o conhecimento que ela tem para nos proporcionar hoje. Então, a Janaína Vieira, ela é servidora do TJ São Paulo, ela é facilitadora em constelações familiares, pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule e Inovare. Ela tem formação em mediação transformativa pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e é conciliadora e mediadora formada pela Escola de Magistratura de São Paulo. Então, com vocês, Janaína Vieira. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma grande alegria estar aqui novamente perante a OAB e perante esse lindo e rico trabalho que todas essas comissões hoje eu vejo unidas, realizando toda a divulgação de novas visões acerca do manejo do conflito. Então, para mim, é uma alegria imensa poder retornar aqui e ver a união dessas comissões. Como é bonito ver tantos advogados empenhados em despender o seu tempo para se aprimorar no manejo do conflito, coisa que a gente não conseguia ver há alguns anos atrás, esse interesse e cada vez maior o interesse.
Eu, do meu lugar aqui de pequena, agradeço imensamente a instituição OAB como grande e o apoio que ela dá a todos os advogados e também ao judiciário, ao qual também sou pequena e me curvo perante o Tribunal de Justiça com gratidão. Esses dois órgãos que estão aí no meu coração, assim como também vocês viram, eu fiz a minha formação pelo Ministério Público na mediação transformativa, então também trago aqui um pedacinho do Ministério Público no meu coração. Então, vamos seguir aí com esse tema que eu adoro, sou suspeita para falar, o Fernando sabe disso, eu adoro o manejo de casais. Há mais de 10 anos, além do meu trabalho no Sejusc à frente, né, agora recente, Sejusc São Vicente, mas antes do Sejusc, eu já realizava o manejo do conflito de casais em consultório. Então, toda a riqueza e alegria que é quando você consegue fazer com que o casal se olhe pela primeira vez, seja para ficar juntos ou para se despedir. Então, aí vem uma grande arte, que é a arte de olhar e apoiar os casais. Então, vamos fazer a viagem aí para o início. Eu sempre gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar sobre a história de amor desse casal que chega em conflito para a gente. Então, esse casal lá atrás, quando começou, né, o namoro, a gente sempre brinca que quando a gente olha, né, então um casal apaixonado que se olha pela primeira vez um para o outro, então vou brincar aqui com as minhas mãos hoje, que vocês vão observar como eu trabalho. Então esse casal aqui um dia ele se encontra, e eu sempre brinco, né, os Eduardos e Mônicas da vida se encontram sem querer um dia e se apaixonam. E eu sempre acho interessante que a biologia traz um processo químico muito bom para a manutenção da espécie humana, que é a paixão. Então, todas as sinapses, tudo entra em pane geral e tudo fica voltado para que aquele casal se una. Então, tem esse efeito paixão, que somos só nós dois e mais ninguém. Não existe terceiro ali dentro dessa relação. Somos só nós dois olhando apaixonadamente. E eis que vamos nos unir e passar naquele período da lua de mel, onde finalmente nós estamos juntos no nosso, enfim, sós, seja casando, seja união estável, seja o que for. Estamos juntos morando. E começamos o nosso cotidiano vivendo enquanto casal. Éramos apenas dois no início. E olha que interessante essa abertura de consciência, né? Quando a gente começa a olhar para o casal. Começam a acontecer falas entre esse casal que eu chamo de terceiras pessoas no diálogo de casal. Então, antes eram apenas dois, e de repente, essa mulher ou esse homem começam a dizer coisas um para o outro que parece vir de outras esferas. Tipo, essa mulher ou esse homem chega um para o outro, e de repente esse homem chega para essa mulher e fala: poxa vida, a minha mãe faz uma comida diferente dessa. Ou essa mulher chega para esse homem e fala: poxa, o meu pai sempre fez isso de forma diferente, eu não concordo com o que você está fazendo. Ou esse homem ainda fala para ela: olha, a minha mãe e o meu pai criariam os filhos dessa forma. E ela se posiciona: não, na minha família isso não acontece. Então a gente começa a perceber que se no início eram dois, com o passar do tempo, uma dinâmica oculta começa a ser revelada, que é justamente os terceiros ou os clãs de origem familiar de cada lado intervindo nessa situação de forma inconsciente. E por que isso acontece? Porque cada um de nós que estamos nessa sala aqui agora, todos carregamos algo chamado de boa consciência da nossa família. Todos nós aqui. Temos o conjunto de regras, valores éticos, morais, religiosos, que pertencem ao nosso clã de origem. E quando nós nos unimos a uma outra pessoa, o que acontece? São dois clãs de origem que se juntam através desse casal, e cada um com as suas regras. E daí começam a acontecer os primeiros ruídos dentro desse casal, onde muitas vezes, por disputa de posição, eu acredito que tem que ser dessa forma. Não, eu acredito que tem que ser assim. Os casais passam juntos anos, mas de costas um para o outro. Eles não olham para a sua relação. Eles não olham de fato quem eles são.
eles passam a existência desse casamento tentando olhar como poderia ser feito de acordo com a sua família de origem. Então, aí vem a nossa primeira tomada de consciência acerca da origem do conflito primordial do casal, que é não saber se despedir das suas boas consciências. Eles querem agregar aquilo que eles consideram bom para o casamento atual, não importando como o outro cônjuge pensa ou age. Então, a maior parte dos conflitos vem justamente dessa dinâmica, onde eu quero impor aquilo que eu acredito ser o melhor para essa relação, aquilo que eu acredito ser melhor para a nossa parte financeira, para a nossa parte social, e até quando chegam os filhos, que aí eu vou falar numa outra etapa, nessa dinâmica de casais com filhos. Então, aí a gente começa já a perceber. E quando eu vou manejar um conflito de casal, seja na mediação, seja no escritório de advocacia, eu preciso buscar outros saberes para lidar com esse casal. Então, a gente começou aí falando da questão da boa consciência desses casais, que já eu vou tentar mostrar para vocês a influência dessa posição e até com relação aos filhos, o que acontece no meio desse casal. Mas o convite que eu faço é uma ampliação de olhar ainda maior para outras vertentes de aprendizado acerca do ser humano, que nós podemos beber em outras fontes, como, por exemplo, na análise transacional, onde eu sempre procuro analisar que estado de ego estão cada um do casal. Os jogos da análise transacional. Se vocês pegarem o livro do Eric Berne, vocês vão ver a quantidade de jogos que são possíveis que um casal está jogando de forma inconsciente um com o outro. Tem até tabelas com ligações mostrando o quanto a comunicação de um casal pode ficar complicada com base nesses jogos, nas transações que os casais fazem. Boa parte por conta dessa boa consciência e boa parte por jogos psicológicos que esse casal vai adquirindo ao longo do tempo. Então, esses jogos vão acontecendo. Mas voltando na história dos estados do ego. Quando a gente fala, quando eu falo da importância da gente saber do estado do ego que o casal se encontra, é por conta de sabermos como manejar cada um deles. Por exemplo, para começar, quais são esses 3 estados do eu? Então, tem o estado pai, o estado criança e tem o estado adulto. Os estados que mais geram conflitos são os estados crianças e os estados pai. O que significa isso? Então, quando alguém do casal ele está movido pelo estado pai, então, quando nós estamos, e eu trago isso para nós, não apenas, essa palestra não é apenas para a gente olhar para o casal, mas, acima de tudo, olharmos para nós, o nosso comportamento diante da nossa relação com o outro. Então, quando eu falo do estado pai, eu estou falando daquele momento nosso e lembrando que esses estados, eles alternam o tempo todo de acordo com quem a gente está jogando, com quem a gente está se relacionando. Tá? Então, eu posso estar no estado com uma determinada pessoa e alternar com outras pessoas, ou até mesmo com essa própria pessoa. Então, por exemplo, como que eu detecto que a pessoa está no estado pai? O estado pai é quando essa pessoa, você percebe que ela está agindo por um pensamento, um sentimento ou uma ação que ela traz na memória antiga do comportamento de uma pessoa que foi influente na vida dela. Então, por exemplo, o pai crítico na gente é aquele que aponta e dá ordens normalmente para o outro. Então, a característica do estado pai, dentro de nós, é quando a gente diz o que o outro tem que fazer. Então, se eu digo o que o outro tem que fazer e eu não ajo, muito provavelmente eu estou 100% no estado pai. É importante observar. E quais são as frases que fazem com que a gente perceba que esse casal na nossa frente, um dos dois, está no estado pai? É quando ele usa frases do tipo, ela tem que, ele tem que, ele deve fazer, ele não deve fazer mais isso. Então, é sempre um imperativo, ela dá uma ordem. E é interessante que a gente pode refletir sobre as manifestações do estado pai em nós e observando esse casal, que o estado pai é quando aquela parte do casal
é a que gosta mais de ajudar os outros com conselhos. Então, eu sou excelente para dar conselho, eu julgo, eu desqualifico, eu dou ordens para o outro, eu fico comunicando e ensinando as minhas crenças pessoais, ou seja, eu estou totalmente envolta nessa boa consciência ali, ensinando o que eu acredito, né? Seja crenças de todos os aspectos, não apenas religiosos. E quando a gente está no nosso estado pai, eu dou prioridade para as minhas crenças e para os meus compromissos em detrimento da pessoa. Então, assim, eu não olho para a pessoa, eu apenas faço aquilo que eu acredito ser bom. Eu não levo em consideração o que o outro pensa ou sente. Então, guardem essa informação, primeiro parênteses aí, acerca de observar quando esse casal chega para vocês, como ele está, se ele está no estado pai. Agora, estado criança. Se no estado pai, a pessoa se move ali, movida por uma recordação, né, uma memória de uma atitude de alguém do passado dela, já quando eu estou no estado criança, eu ajo inconscientemente movida por uma memória de uma emoção do passado, uma emoção que cristalizou na minha infância. E a característica principal quando eu estou na criança, no estado criança, ou quando eu olho para aquele casal e identifico quem está no estado criança, é aquela pessoa que ela também não age, assim como o pai crítico manda alguém fazer, a criança, o estado criança, ele não age. Só que ao invés de mandar, ele reage. Ele faz birra, né? Ele realmente ele sente o impacto da emoção, imediatamente ele já reage. Então ele bate de frente com as pessoas ou ele manifesta o desejo de que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer, no gosto dele, no sentir. Então ele fala muito frases como eu gosto, eu faço aquilo que me dá vontade, é aquela pessoa meio fora da realidade do local, tipo, tá todo mundo sério dentro do ambiente silencioso, vamos supor, no escritório, tá todo mundo concentrado, é aquele que chega cantando, chega provocando as pessoas. Vocês querem uma pista quando vocês estão no seu estado criança muito alto? É quando toca o despertador e você fica com raiva dos coitados do seu despertador. Se você tem raiva, você manifesta uma reação para um objeto inanimado, ali já tem pistas que você está passando uma boa parte do tempo aí no seu estado criança. Outra característica do estado criança é o medo de falar em público, roer as unhas, se eu tenho essa questão de roer unhas. Outra pista clara, né, de que a minha criança interior está vencendo, né, na reação, é quando eu sei que eu preciso fazer um regime, mas eu vou e como doce. E sinto um prazer gigante, falo, comi porque eu estava com vontade e acabou. Então, o que eu quero mostrar aí? Que quando a gente está no estado criança, a gente é movido por uma emoção. A gente faz literalmente aquilo que dá na telha. Então, dentro desse casal, é importante observar quem está se portando como criança ali naquele casal, quem está agindo no estado do ego como criança. E uma outra observação interessante é que a criança, né, no estado criança, quando nós estamos, a gente se irrita facilmente com qualquer coisa que contraria a gente não para pensar. Se alguém fala algo que contraria uma vontade nossa, um pensamento nosso, a gente não raciocina sobre aquilo, a gente imediatamente reage. Ou reage mostrando para a pessoa a nossa contrariedade, ou virando de costas e seguindo adiante. Então, esse estado criança, em linhas gerais, atua dessa forma. E também, quando a gente está no estado criança, a gente necessita que o outro tome as decisões pela gente. Então, a gente procura muito a questão de gurus, mestres espirituais, entre aspas, porque a gente quer que o outro tome decisões pela gente. Então, isso é importante você perceber quem é que você está manejando. Qual que é o estado do eu que seria o ideal passarmos a maior parte do nosso tempo? É o estado adulto. Que, diferente dos outros dois estados, ele é aquele estado em que nós estamos no presente. A gente não reage e nem age de acordo com memórias anteriores. E isso é muito importante, conduzir esse casal que vocês verificam que estão em estado criança e estado pai,
a refletir sobre a importância de estarmos abrindo mão dessas memórias anteriores para estarmos, de fato, no aqui e agora da nossa relação. Então, como é que eu chamo alguém para o seu estado adulto? Eu chamo essa pessoa através da respiração. Então, se a pessoa está consciente nesse momento, vocês estão me assistindo e vocês estão conscientes da sua respiração, esse é um sinal que vocês estão no aqui e agora. Então, eu respiro e, ao mesmo tempo, eu olho. Quase aqui, ó, 180 graus. Tem gente que tem o poder até de olhar 360, né? Dependendo da sua capacidade de percepção. Mas eu estou observando tudo. Eu respiro profundamente. Eu sei escutar, quando eu estou no estado adulto. Eu sei negociar. Então, olha a importância de conduzir, né, os clientes para o estado adulto, né? Eu chamar a atenção do quanto é importante estar aqui no aqui e agora. Para quê? Para eu conseguir negociar com eles, tanto eu no meu estado adulto, como o outro no estado adulto. Então, quando a gente está no estado adulto, a gente reflete antes de agir, né? A gente tem o compromisso, a responsabilidade, a gente não leva em conta as crenças pessoais. A gente simplesmente faz o que precisa ser dito, a gente age. As frases, quando a gente está nesse estado adulto, são frases do tipo: eu assumo, eu decido, eu escolho. Então, quando a gente está munido desse estado adulto, há uma grande possibilidade de sucesso no manejo desse conflito. Tanto nós, como os facilitadores, né, dessa mediação, dessa negociação no escritório, como também as partes, quando a gente consegue conduzir. E uma coisa interessante nesse lado de jogos, e eu convido vocês a lembrarem, com quem na família de vocês costumam atuar como a criança? A pessoa fala uma coisa, você já reage. Com quem que você costuma ser o pai crítico? Então, de repente, tem alguém na sua família ou até amigos à sua volta em que imediatamente você se torna um pai crítico. Você já dá conselhos, você já fala o que a pessoa tem que fazer. E por que eu faço esse convite? Para que vocês percebam que o pai crítico e a criança não existem separadamente. Um sempre provoca o outro. Então, quando eu entro na criança, é porque o outro está no estado pai. E se eu estou no estado pai, é porque o outro está me convidando no estado criança. E aí, quando eu começo a ampliar meu olhar para essa primeira dinâmica da análise transacional, de observar aonde esse casal está dentro desse conflito, eu consigo conduzi-los a novas miradas ali dentro disso. Então, a gente aí abriu esse parênteses para falar um pouquinho da análise transacional, que é um convite a uma riqueza profunda. Os próprios trabalhos do Bert são baseados na análise transacional também, ele bebeu nessa fonte lá atrás, né, antes do desenvolvimento das constelações, e tem uma riqueza muito grande também, como análise de script, que o Dr. Fernando sabe o quanto eu sou apaixonada por análise de script, a gente já conversou algumas vezes acerca disso, né, e o Alexandre, o meu marido, que também trabalha nessa área sistêmica, que é mais especializado nessa área das análises de script. Quando a gente entra em análise de script, então, a gente começa a perceber dentro do casal quais são os contos e fábulas que cada um carrega de script. Isso já daria por si só tema aí para longas conversas acerca de qual é o script que você está fazendo na sua vida. O que significa script? Eu condenso uma história padrão de herói ou vilão ou vítima, desde pequeno, de acordo com o que aconteceu ali na minha família, e eu vou reviver isso constantemente. Então, muitas vezes eu não percebo que o meu script é a Cinderela, onde a mãe e as irmãs são cruéis e eu sou a vítima dessa história. E é muito gostoso olhar a questão da análise de script. Para quem tem filho, aí já fica a dica. O conto que o seu filho mais pedir para você repetir, dentre todas as histórias que você conta e a criança pedir para você repetir várias vezes, ali você já pode observar que tem algum padrão. E como que a gente observa esse padrão? Observando quem é que chamou a atenção dentro do conto.
Se eu, agora voltando para mim, né, eu, a minha criança e hoje como adulto, eu me senti mais atraída pelo vilão, pelo herói, por um outro personagem e uma cena que aconteceu ali, eu sempre relembro, então ali tem subsídios de scripts possíveis que eu estou vivenciando no automático. Então, a análise de script, ela também dá uma base aí dentro da análise transacional para essa questão aí do manejo de casais. E quando a gente volta para a questão lá dos casais, uma coisa muito importante é a gente conversar acerca das dinâmicas ocultas, que muitas vezes não permite que um casamento vá adiante. Lembrando que para o casamento seguir firme e forte, né, para que o casamento possa seguir adiante, há necessidade do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o tomar dentro de um casal. Então, toda vez que tem equilíbrio entre o dar e o tomar dentro de um casal, esse vínculo se fortalece. Isso não é só no casal. Qualquer troca, qualquer parceria, para que seja vinculada, há necessidade de uma troca constante. Eu, numa amizade, para eu manter essa amizade firme, vinculada, a gente o tempo todo troca. Troca o quê? Faço uma ligação, troco presentes, troco conversas, troco encontros, e a gente vai fortalecendo essa amizade. Um casal também. O amor, ele é construído à medida em que a gente aprende a trocar. Só que eu sempre alerto vocês, a troca, ela tem um segredo muito, muito profundo. Dizem que é difícil, né? Algumas pessoas acreditam que é muito difícil dar para o outro algo, mas o mais difícil é a gente ter a humildade de conseguir tomar o que o outro nos oferece, especialmente dentro de um casal. A gente percebe muitas relações desequilibradas, não porque um dos lados não sabe doar, e sim porque uma das partes não sabe receber aquilo que o outro está dando. Seja carinho, seja atenção, seja a parte financeira. Quantas e quantas vezes também a gente vê aí brigas porque uma das partes não consegue, de fato, tomar o que a outra tem a oferecer para ela. E aí, novamente, preferem ficar cada um agindo de acordo com aquilo que acredita. E qual é o papel, né, do mediador diante disso tudo? É ele realmente, afinal, olhar e perceber que tem algo maior por trás da dinâmica que está levando esse casal para o conflito. E o convite é, cada vez mais, dentro dessas reuniões, das comissões que estão sendo proporcionadas para os senhores, é verificar a ampliação do seu olhar. Primeiro para si mesmo, eu sempre falo. Primeiro, traga essa ampliação do olhar para a tua vida e para o teu cotidiano. Como é que eu olho o meu parceiro, a minha parceira? Como que eu olho para os meus filhos? Como que eu olho para os meus chefes? Como eu olho para os meus clientes? Como eu fico em cada situação? Por isso que é importante a gente aprender um pouquinho acerca desse universo misterioso do nosso inconsciente. Afinal, a gente passa 95% do tempo no inconsciente. Imaginem isso, dos 100% de horas do nosso dia, 95% a gente está no modo automático. E ainda com a chegada dos celulares, nós nos tornamos ainda mais automáticos, mais automáticos. Então, eu fico refletindo se a teoria do Jung, que a gente está 95% no inconsciente, se ela não tem subido um pouquinho com relação a tanta poluição audiovisual dessa nova geração. Mas vamos seguindo, falando das dinâmicas ocultas do desequilíbrio de troca, por exemplo, do casal. Então, uma das dinâmicas possíveis é quando há um desequilíbrio diante desse casal. E quais desequilíbrios podem ser? Podem ser desequilíbrios do tipo, um tem menos saúde ou condição de lidar com o outro. Então, muitas vezes se torna pesado para um cônjuge lidar com um cônjuge que está adoecido e que muitas vezes não pode realizar uma troca com ele da forma que ele espera, e ele acaba dando mais ainda para esse cônjuge, né, dentro dessa
dentro desse quadro. Como que eu posso fortalecer esse cônjuge que está se sentindo em débito porque o outro está numa situação difícil? Eu posso conversar com ele acerca dos destinos difíceis. E por mais que muitas vezes aquele cônjuge não possa, naquele momento, aparentemente estar equilibrando a troca, eu posso levá-lo a uma reflexão de que será que o que você considera troca é efetivamente uma coisa material que essa pessoa poderia te dar? Ou o fato dele estar ali, junto com você, vivenciando esse pedaço, né, essa jornada da sua vida, se é possível vislumbrar outros tipos de troca. Porque uma troca dessa, vocês não vão conseguir apoiar o equilíbrio, porque realmente é uma troca em desequilíbrio. Mas vocês podem fortalecer o olhar dessa parte, né, que está com esse desequilíbrio de troca nessas dinâmicas. Outro desequilíbrio de troca que acaba afetando muito os casais nesse dar e receber é a parte financeira, ainda mais nos dias de hoje, que a gente percebe, né? Volta e meia, ou o homem precisou sair do mercado de trabalho e a mulher fica cuidando, ou, o contrário, a mulher tem a necessidade, né, de se retirar do mercado de trabalho por uma série de outros fatores, né, e não consegue mais contribuir com o financeiro. Então, começa aí, muitas vezes, o sentimento de culpa de quem está saindo do mercado de trabalho versus o peso que o outro que está mantendo as contas em casa acaba sentindo. E, além dessas dinâmicas, né, de desequilíbrios de trocas financeiras, né, a gente também tem que se lembrar de algumas dinâmicas bem mais profundas, que eu acredito que muitos de vocês, por já estarem estudando há algum tempo nas comissões de direito sistêmico, já devem ter se deparado, é que quando eu dou muito para o meu cônjuge e eu não permito que ele me retribua, o meu cônjuge se sente culpado e se sente como um devedor. E muitas vezes, quando um dos cônjuges entra em padrão de devedor, o relacionamento não se mantém ou acontece a famosa traição, onde o cônjuge se sentindo desgastado dentro desse relacionamento, onde ele não consegue realizar uma troca, ele sai em busca de outras parcerias. Claro que eu não estou falando que essa é a dinâmica oficial da traição, existem N dinâmicas. Eu estou falando da traição por desequilíbrio de troca. E muitos, ao longo desses anos, já ouvi muitos homens e mulheres relatarem a frase clássica: eu fiz tudo por ela, eu dei tudo para ele e ele foi embora imediatamente, já está com outra pessoa. E aí a gente não compreende, né? Muitas vezes a gente acha só que o outro que saiu é o culpado. Mas não tivemos a sensibilidade de perceber que aquele casal talvez tivesse alguma chance se nós pudéssemos apoiá-lo na questão de verificar o desequilíbrio que está acontecendo entre os dois e a importância de orientá-los sob novas perspectivas de equilibrar essa troca, ou até perceber que muitas vezes eu estou não tão presente no casamento, não estou numa entrega real dentro desse casamento, porque ou eu estou casado com a minha família de origem, ou eu estou casado com a minha empresa, ou eu estou casado com o meu estudo, e eu não tenho força, de fato, para estar dentro de um casamento. Então, a gente vai somando aí dinâmicas acerca do desequilíbrio de troca. Agora, prepare-se aí para o cabelo em pé, para quem nunca ouviu falar nisso, acerca de um desequilíbrio clássico entre casais, quando um dos cônjuges financia a graduação e a formação do outro cônjuge. Quando um cônjuge investe toda a formação completa do outro numa faculdade, o cônjuge que se beneficiou com essa faculdade, na maior parte das vezes, não tem força para levar esse diploma adiante. Por que isso? É só o dinheiro que a gente está falando? Não, a gente está falando de algo muito maior. Porque quando eu possibilito para o meu cônjuge o fato dele ter tanto conhecimento, mesmo que ele me pague
todas as mensalidades da faculdade, ele não vai conseguir me devolver o conhecimento que eu propiciei para ele. E quando eu falo isso, parece meio estranho, mas voltando para as definições e as observações que o Bert Hellinger fez acerca dos desequilíbrios de troca, só tem 2 desequilíbrios que a gente não consegue equilibrar. A vida que recebemos dos nossos pais, não tem como devolver para eles, e todo o conhecimento que a gente recebe, especialmente dos nossos professores. Então, em paralelo, também acontece essa dinâmica que eu já observei inúmeras vezes, também na nossa formação em direito sistêmico, né, Fernanda, a gente teve aí a oportunidade de verificar colegas nossos que descobriram por que não conseguiam ter força para atuar no direito, não conseguiam ter força para atuar nos seus diplomas de origem, e se deram conta que aquele certificado carregava uma profunda culpa e dor de não ter tido as condições de arcar com a sua própria faculdade, com o seu próprio estudo. Claro que dentro de uma relação de casal existem negociações ocultas, né? Todo casal tem a sua negociação. E existem casos que o casal, de forma equilibrada, sabe equilibrar até isso. Por quê? Eu te dou a faculdade porque você me ajudou em tal coisa ou em outra situação. Não fica totalmente equilibrado, mas o perigo de rompimento é muito menor. Tá? Então, aí a gente falando, abrindo parênteses aí acerca desse desequilíbrio de troca. Outro perigo que acontece aí na relação de casal é a questão dos relacionamentos anteriores. E eu pergunto aí para essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, a todos vocês, será que todos souberam se despedir dos seus relacionamentos anteriores antes de entrar no novo? Ou será que os relacionamentos anteriores foram terminados de forma difícil, gerando dor, gerando mágoa entre as partes que se separaram? Então, quando eu olho para um casal na minha frente em conflito, uma das perguntas que eu posso fazer numa entrevista de cálculos, né, numa entrevista particular ou no meu escritório, né, de advocacia, eu posso perguntar para ele acerca, né, se o rompimento desta forma já vem acontecendo reiteradamente, né, se as pessoas com quem ele se relacionam estão saindo sempre de forma magoada ou de forma complicada. Então, existe essa possibilidade de eu também mostrar para essa pessoa que não é uma dinâmica deste relacionamento atual, e sim que está havendo um desrespeito. E se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre a boa separação, que faz com que esses vínculos dos relacionamentos anteriores permaneçam ainda dentro desse cliente. As culpas mal resolvidas, e todas essas sensações que acontecem com os relacionamentos anteriores, né? As mágoas, traições, as brigas. Então, é como se, para eu me manter no relacionamento atual, e eu vou ver se eu consigo, deixa eu ver se eu estou com autorização de colocar aqui uma imagem. Alguém está falando sugestão de curso de formação sistêmica? Depois eu vou deixar isso para o Fernando fazer algumas observações. Deixa eu ver se eu consigo partilhar essa imagem para vocês. Vocês estão vendo aí essa imagem da dinâmica? Esse é só um desenho que significa aí os laços anteriores, né? Nossos relacionamentos anteriores, eles prosseguem junto com a gente nos nossos relacionamentos atuais. E a importância de, enquanto manejadores de conflito, a gente saber disso. Parênteses, pílula sistêmica. Quando eu tenho situações de casal, né, de relacionamentos anteriores que terminaram de forma muito pesada, difícil, se eu magoei uma noiva, se eu magoei um namorado, existe um grande risco de eu perceber o espelhamento nos meus filhos. Meus filhos ali bravos, e eu não entendo muito bem por que aquela criança está ali brava, olhando para mim, e quem ela representa inconscientemente para mim.
Então, muitas vezes, por conta dessas culpas, quando eu olho para um filho que chega, de repente eu começo a me lembrar de outras questões, e parece, e se alguém tiver essa questão na sala, vai perceber nitidamente que parece que aquele filho ou aquela filha nasceu para me provocar. Parece que ele exige algo de mim. E muitas vezes, quando eu vou olhar isso de forma sistêmica, eu percebo que houve um desrespeito muito grande no quesito relacionamento. Então, para aprofundar um pouquinho mais, porque parece meio lógico para quem não conhece isso, é como se houvesse uma frase sistêmica nessa família, onde essa criança percebesse que ela só teve o direito de estar ali em detrimento àquela pessoa que foi excluída. Então, a gente viu um caso, esse final de semana, estava assistindo a Sophie Hellinger trabalhando, que, para quem não conhece, a Sophie Hellinger, esposa de Bert Hellinger, continuou tocando a escola, né, a Hellinger Schule, e essa menina que pediu, essa mulher, né, que pediu para olhar por que ela não conseguia se relacionar, e também tinha uma dificuldade muito grande com o pai, foi nítido desde o jeito que ela se vestia, a postura dela e a fala dela, que ela estava emaranhada, o que a gente chama capturada inconscientemente pela história da noiva anterior do pai, que ela sabia que o pai abandonou a noiva para ficar com a mãe. Então, dali já vem uma culpa para essa menina e um olhar dela para aquela que ficou fora. Então, de certa forma, ela como se ela fosse uma cobradora do pai, fazendo com que o pai olhasse com mais respeito para aquela pessoa do passado. Então, essa dinâmica também acontece e com maior frequência do que vocês imaginam. Eu sei que para algumas pessoas o que eu vou falando aqui é um pouquinho difícil, mas eu vou deixando como tijolinhos sistêmicos para que vocês vão montando o quebra-cabeça conforme vocês forem participando aí das comissões da OAB, das reuniões. Outras dinâmicas possíveis que interferem no casal, ainda nessa seara de desrespeito aos relacionamentos anteriores, é eu saber a diferença entre quem tem precedência e quem tem prioridade. Ainda mais hoje em dia, com tantos casamentos, onde novas famílias vão se juntando, ou seja, são os meus, os seus, os nossos filhos, então, os casais que já se encontram onde um dos dois já tem filhos, ou ambos têm filhos, como é importante eu saber qual é a prioridade e a precedência. Então, falando aí acerca primeiro da precedência de relacionamentos. Os meus relacionamentos anteriores, e eu trago esse convite para vocês que queiram ter sucesso aí no relacionamento de casal também, lembrarem que todos os seus relacionamentos anteriores, eles foram extremamente importantes e têm precedência, ou seja, tem uma ordem. Meu primeiro amor foi importante, meu segundo amor foi importante, eu aprendi algo com ele, o meu 15º amor foi importante, eu aprendi algo com ele, o meu 1000º amor foi importante, eu aprendi algo com ele. Eles têm precedência, mas o meu atual tem prioridade. Então, eu preciso aprender a me despedir, fechar a porta dos relacionamentos anteriores, com essa certeza de que algo de bom eu levo desses relacionamentos e também algo difícil que eu aprendi daqueles relacionamentos me fez crescer, e aí sim eu consigo ter prioridade para o relacionamento atual. A gente vê muitas pessoas dentro da dinâmica de casal que está com o pezinho ainda virado para os seus ex e as suas ex. Ainda estão ali aprisionadas, porque não percebem que, além de ter ganho coisas boas daquela pessoa, mesmo difícil fez ela crescer, fez ela se tornar quem ela é para poder assumir o relacionamento atual. Outra dinâmica de precedência e prioridade é a questão dos filhos, né? Quando o casal, eu não ia entrar agora em filhos, mas como é uma dinâmica oculta que aumenta muito o conflito, eu acho importante falar que um exemplo prático, a Ana Isolde, agora, ela vai entrar num novo relacionamento, e nesse novo relacionamento, Ana, o homem já tem filhos.
né? E isso acontece muito frequentemente, a gente vê isso muito no judiciário. Então, a mulher, ela entra no novo relacionamento e esse homem traz filhos, né? Ele tem filhos e tem uma ex-mulher. O que acontece? Esta nova mulher, né, Ana? Nós temos a tendência a acharmos que nós temos o quê? Prioridade da atenção desse homem. Afinal, nós nos casamos e a gente quer a atenção total desse homem. E quando esse homem precisa sair para socorrer esse filho em horas diferenciadas, se eu ou a Ana batemos o pé e brigamos com esse homem, não, você está dando atenção demais para essa criança, você tem que ficar comigo, você casou comigo. Que posição que eu, a Ana, assumimos perante os nossos parceiros agora? Será que eu estou batendo de frente com meu parceiro? Ou será que eu estou batendo de frente com a criança? E olha lá, quando eu me coloco como esposa, batendo de frente com os filhos do casamento anterior, e vice-versa, tá? Se for o homem também que está batendo de frente com os filhos do casamento anterior dessa mulher, está havendo uma dinâmica de troca de papéis. Então, o conflito ali, essa mulher, ela passa a não ser vista mais para esse homem como uma mulher, porque afinal ela está brigando com crianças. Então, ela sai do papel de esposa e está ali jogando e brigando com crianças. Então, ela se torna uma criança, ela sai do seu adulto e entra nessa situação de criança, batendo de frente com outras crianças. E, naturalmente, ela vai acabar perdendo. Por quê? Quando a gente casa e ainda não temos filhos, a prioridade para o cônjuge que tem filhos vai ser sempre a criança. A gente não está falando da ex-mulher nem do ex-marido lá. A prioridade é da criança. Então, o cônjuge que entra numa relação assim, ele tem que ter essa consciência. A prioridade é a criança. Janaína, agora, então a situação mudou e eu tenho um filho. Ele tem os filhos do primeiro casamento, ou ela, enfim. Agora, nós temos o nosso filho. Como fica a questão da prioridade? A prioridade passa sempre para a vida nova. Então, o sistema, a força evolutiva precisa se concentrar no novo, na criança que chegou. Então, agora, esta criança tem prioridade de atendimento, mas não significa que esse pai não vai olhar para todos os filhos dele. Mas, prioritariamente, ele tem que zelar por esse e zelar por todos, porque é responsabilidade desse pai ou dessa mãe olhar para todos os seus filhos. Mas a prioridade não continua não sendo a mulher agora, e sim a criança. Então, lembre-se disso nesse manejo. Quando o casal está sem filhos, os dois estão sem filhos, a prioridade dos dois é um ao outro. A família de origem não pode ter prioridade dentro desse casal. A gente vê muito isso acontecer, né? Os casais dão prioridade para a família de origem. Então, em vez de ficar sozinho, traz toda a família final de semana para ficar em casa. E aí o casal não tem o momento deles de estar em paz e fazer as suas trocas, porque um ou ambos não estão colocando como prioridade a parceria, e sim a família de origem. Mas quando você consegue conduzir esse casal para que ele perceba que um é prioridade do outro, ali uma grande possibilidade de equilíbrio. Mas quando chegam as crianças, o sistema se volta para essa prioridade, olhar para as crianças. Mas é os dois, não apenas um. Que é uma outra dinâmica que acontece muito dentro do relacionamento de casal com a chegada dos filhos, onde um dos cônjuges acaba se deslocando em atenção total apenas para a criança. E quando eu falo isso, vocês podem pensar que é sempre a mãe que faz isso. Não, tem pai que, quando a criança nasce, ele fica tão enlouquecido de paixão por aquela criança que o sentido do casamento passa a ser a criança. E eles não mais se olham como homem e mulher. Isso pode acontecer dos dois lados. A mulher tomar totalmente aquele filho para si, de forma que ela não enxerga mais o parceiro. E eu não estou falando daquele período em que a criança exige atenção total, do 0 a 1 ano ali, 2 anos. A gente está falando daquela continuidade em que a mulher
ela passa a não mais olhar para o marido e o marido não passa mais a olhar para a mulher como casal, apenas olhando para as crianças. Tá? Então, isso daí é uma outra história aí que gera desequilíbrio. Outro desequilíbrio importante para a gente falar e que gera muitas dinâmicas dentro da vida de um casal é quando acontece a perda de filhos por aborto espontâneo ou aborto provocado. Porque, normalmente, essas dinâmicas de aborto, independente se foram perdas não causadas, em que a mulher não deu causa, né, e ditas naturais, né, ou o provocado, isso gera uma grande marca na mulher. Não importa, a mulher, quando... eu brinco, quando aquele aparelhinho dá o positivo, né, o teste de gravidez dá as fitinhas positivas, a mulher, a partir daquele momento, ela já imaginou o filho na universidade, já imaginou que ele vai ser médico, advogado, vai ser bailarina, vai ser professora, vai ser embaixadora. Então, para a mulher, a perda é muito forte. E isso mexe muito com a relação de casal se o homem não souber perceber essa dor da mulher. Porque uma parte da mulher realmente vai embora emocionalmente com essa criança. Então, é necessário, quando vocês percebem que existe essa dinâmica do aborto, né, que tá presente, né, na vida desse casal, a gente precisa perceber e olhar para a dinâmica de que, se é possível, apoiá-los a viver as fases do luto, né? Apoiar essa mulher ou esse homem, que também tem muitos homens que ficam profundamente abalados, né, com essa questão da perda de uma criança, como apoiar esse casal para que eles sigam adiante como prioridade um do outro. E aprofundando aí mais um pouquinho, claro, pode ser que quando esse casal está assim de costas, não olhando firmemente um para o outro, e há essa perda de filhos, e essa perda de filhos significa um débito com a família de origem do tipo, eu não consegui levar adiante o nome de vocês, eu não consegui ser mãe que nem todos vocês, eu não consegui ser pai que nem todos vocês, aí é mais complicado. Porque se o casal olha em direções diferentes, a justificativa do filho pesa mais. Agora, se o casal está realmente junto ali, olhando um para o outro, é possível, com um pouco mais de leveza, fazer com que eles retomem o equilíbrio da relação. Mas é sempre um momento delicado e que muitas vezes gera, né, a separação, justamente pelo casal não perceber a necessidade de vivenciar o luto, né, daquela perda. Tá? E falando um pouquinho, né, fazendo aí, já que eu entrei na questão dos filhos, acho muito importante a gente falar que quando esse filho chega, há uma necessidade de mudança de consciência para esse homem e para essa mulher. Né? Porque a chegada de um filho, ele cria dois personagens diferentes dentro desse casal. Então, eles são casal, mas, ao mesmo tempo, agora, eles se tornam pai e se tornam mãe. E lá no Sejusc, né, em todas as varas de família e nos escritórios de advocacia, a gente sempre tem que lembrar eles que, nessa hora, né, a conjugalidade pode ter encerrado, mas a parentalidade é para sempre. E muitos não se dão conta. Você tem que lembrá-los de que a parentalidade vai prosseguir. Então, nesse aspecto da chegada do filho, quando surge a mãe e o pai, começam as concessões entre o casal. E para o casal perceber as concessões necessárias entre ambos, é muito importante que eles saibam qual é o papel de cada um nessa hora que chega o filho. E eu aqui faço um paralelo para a gente refletir entre a chegada da criança e o quanto a influência desse pai ou mãe vai fazer com que essa criança haja, seja, se destaque ou não na sua vida. O fluxo de vida dessa criança, como vai ser. Então, falando aí no manejo de casais, na hora que chega a criança,
é muito importante que a mãe tenha consciência de que ela tem a função base. A mãe tem toda a função de proteção e base para que essa criança se sinta enraizada e segura nesse mundo novo que ela chegou. Então, do 0 aos 2 anos, a mãe tem um papel primordial, que é fazer toda essa rede de proteção. Já o pai, ele tem uma outra missão diferenciada. Eu sempre gosto de contar isso com base na minha experiência aqui, morando em Santos, onde eu estou aqui há 6 anos e eu faço muita observação das pessoas à minha volta, com esse olhar. E eu percebi claramente qual é a diferença, né, desse estado aí, dessa função que o pai ou a mãe exerce da vida de uma criança na praia. Então, eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, como é que uma mulher ela sai para levar a criança para a praia? Como que uma mãe sai de casa? Ela sai só com a criança e vai para dentro do mar? Não. A mãe ela pega uma sacola, ela pega o guarda-sol, ela pega brinquedo, ela pega uma mini piscininha para encher de água, ela pega comida, ela pega tudo. Alguém falou aí, parece um guarda-roupa. É isso mesmo. A mãe, ela leva tudo para a praia. E quando ela chega lá na areia, ela estica o território dela na canga e ela começa a montar toda a estrutura de base. Ela enche a piscininha inflável, ela vai no mar, pega a água do mar e traz para a criança e coloca a criança ali. E aí, quando tudo está tranquilo, finalmente ela se recosta, mas ela não tira o olho daquela função dela. E a criança, como é que a criança se sente? Totalmente protegida e com base ali. E o pai? Como é que o pai ele sai para caminhar com essa criança? Eu já ouvi alguém falando aí que ele sai com a lata de cerveja, né, com a caixinha de cerveja, e a criança. Né? O que eu observo aqui? Enquanto a mulher saiu com toda aquela proteção, os pais atravessam, eu moro aqui na Avenida da Praia, os pais atravessam já descalços, de sunga, com um bebê seminu no colo, sem nenhuma proteção. E eles vão. E o pai já vai chegando na areia, ele nem senta a criança na areia. Ele já vai para onde com a criança? Para a água. E ele apresenta o mar para essa criança, ele apresenta aquilo gigantesco. E ele leva a criança diretamente para a água. Ele não pergunta se a criança quer ir para a água, ele fala, vamos. Se a criança está com a mãozinha dada, ele vai com tudo ali. E aí esse pai, claro, eu estou vendo alguém falando que isso não é a realidade em muitas partes, mas eu estou falando, e vocês vão entender o porquê, da importância desses papéis. Então, o homem, ele atravessa, vai lá, e muitas vezes eu vi, e isso para o feminino é complicado ver, e eu vi algumas vezes esses jovens pais surfistas com o bebezinho surfando, seja numa pranchinha ou na sua mão, a criança lá no jacarezinho engolindo água salgada. Só que o que acontece? A criança chora? Não. A criança olha na direção do pai e ri. Vocês vão entender o que significa isso. E a criança fica bem com aquela situação. Nós, como mulheres, a primeira coisa que a gente faria era ir lá, tirar a criança e proteger. Proteger. E deixar ali protegido. E aí, o que acontece nesse caminho? O que eu quero mostrar para vocês com esses dois lados? Quando nós temos a função base, a função mãe, que consegue estar ali do nosso lado, nos nutrindo, nos protegendo, quando a nossa mãe, que é o nosso mundo, porque a mãe, quando a gente chega, é o nosso mundo, ela tem possibilidade de estar com a gente nesses primeiros passos, de transmitir toda essa riqueza que começa pela nossa nutrição, porque a mãe nos ensina algo muito valioso, a sobreviver através do alimento. Porque por mais que a mãe queira dar leite para a gente, se a gente não exerce o movimento de tomar a vida na nossa boca, a gente não segue adiante. Então, quando eu falo de mãe, eu estou falando da tomada da nossa vida, a gente se sentir pleno e vivo. E quando eu falo desse pai, e quando está em equilíbrio, né, essa relação dessa figura paterna, e essa figura paterna consegue levar essa criança para o novo,
para os desafios e para o difícil, a criança aprende uma lição. E quando ela sai da função da segurança, ela também pode explorar o desconhecido. E se eu tenho alguém que na minha infância fez isso por mim, me levou para o desconhecido e não me deixou esmorecer, mesmo com dificuldade, na vida adulta, eu tenho muito pouca dificuldade de lidar com desafios. Outro exemplo prático, quem é melhor para ensinar a andar de bicicleta, a mãe ou o pai? Se a mãe vai levar para andar de bicicleta, ela vai sofrer mais com as quedas dessa criança. Então, ela vai intervir mais nas quedas dessa criança. Ela vai falar para essa criança, não, chega, já machucou muito, vamos limpar esse machucado, vem cá, vamos para casa agora, chega. O pai não, a criança caiu, o pai vai falar imediatamente o quê? Limpa, vamos lá, passa a mãozinha, sopra e vamos tentar mais uma vez. O que significa essa gravação na cabeça da criança? Significa que, por mais difícil que seja, e mesmo quando eu me machuco, é possível seguir adiante. E aí, se eu não tenho essa figura, e guarde essa informação importante. Se eu não conseguir ter uma boa relação por questões lá dos meus pais, e eu não conseguir ter esse momento de alguém que me levasse dessa forma para o desconhecido e para os perigos da vida, normalmente ou eu vou ficar numa zona segura e eu não me desafio, ou eu vou procurar substâncias que me dê coragem. Então, daí já vem uma outra chave para vocês acerca da drogadição. Porque eu busco isso, eu tenho vários exemplos, né, clínicos, de consultório, enfim, em que eu ouvi de grandes empresários falarem que, para eu tomar a decisão na minha empresa, o porte que eu tenho que me responsabilizar por tantas coisas, a primeira coisa que eu faço de manhã é cheirar a minha carreira de cocaína. Porque isso me dá força para eu assinar e tomar as decisões que eu preciso, encarar o peso que eu preciso. E quando a gente conversa com uma pessoa assim, você logo vai perceber que teve uma grande dificuldade na tomada desse pai. Seja porque o pai não teve força suficiente para levar e conduzir ele para a vida, ou se a mãe não permitiu o acesso a esse pai, ou porque não sabe quem é o pai ou perdeu o pai cedo. Então, aí, é uma autoanálise para nós. E também, voltando para o manejo de casal, perceber que nessa relação de casal existem 2 filhos de alguém. E o que é que esses 2 passaram lá atrás, na infância e na constituição da vida deles, que fazem com que eles ajam ou reajam desta forma dentro da dinâmica de casal. Então, alguém está perguntando como isso pode ser corrigido na vida adulta. E é só através da terapia? Eu falaria que através da tomada de consciência é o primeiro ponto. Se eu tomo consciência de que algo assim está acontecendo, aí, tomando a consciência, eu vou em busca de algo que consiga preencher essas lacunas dentro de mim. E aí, cada um faz a sua busca individual. Seja constelação, psicologia, renascimento, análise transacional, seja o que for. Cada um vai sentir um chamado por algo que o conduza de volta a entronizar essa força dentro de si, seja da mãe, seja do pai. Então, agora vamos voltar, a gente estava falando aí dessa questão do pai e da mãe. Eu fico aberta, Ana e Mônica, só vocês, por favor, levantarem a mãozinha virtual, que aí eu dou uma pausa aqui, para que vocês façam colocações ou perguntas acerca do que eu estou falando. O chat, eu só vejo o chat quando ele pisca, no momento que eu estou olhando, depois some imediatamente, então também me coloco aí à disposição para intervenção. Pode falar, Ana. Janaína, eu estou achando incrível, porque você está concatenando as ideias com uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma forma que, pelo menos para mim aqui, eu fico me imaginando uma porção de situações e de experiências a partir dessa linha que você está construindo. Eu imagino que para as pessoas que estão aqui te acompanhando, deva estar acontecendo algo parecido. Então,
Estou achando ótimo. Ana, obrigada. Ana, achei que você ia fazer uma colocação, uma pergunta, mas eu agradeço a sua colocação, porque essa é a minha forma de transmitir um pouco que eu sei, sempre tentando alinhavar, sempre tentando trazer para o nosso. Porque eu sempre falo que se você quer ser um bom profissional, né, da ajuda, se você quer ser um bom profissional que lide com o ser humano, porque seja um vendedor, um professor, um advogado, qualquer profissão que lide com pessoas, primeiro se autoconheça o mínimo possível, porque o autoconhecimento é uma crescente, eu vou me autoconhecendo a vida inteira. Eu sempre vou me surpreendendo cada vez que eu vou aprendendo um pouco mais acerca de quem eu sou. E isso facilita com que eu não caia em armadilhas que muitas vezes o outro está trazendo para mim de forma inconsciente. O outro, muitas vezes, ele não vem se fazer de vítima para você, porque ele, contumazmente, ele quer ser vítima. Ele já está tão acostumado num padrão de vitimização dentro da família e dentro da vida dele, que você vai ser só mais um que ele vai tentar manipular para você concordar que sim, ele é uma vítima, ele precisa de cuidado, ele precisa disso, ele precisa daquilo. Agora, se eu conheço bem o ser humano, na hora que essa pessoa chegar para mim, eu vou olhar para ele, eu vou perceber em mim se eu estou no meu estado adulto e, a partir daí, dizer não, muitas vezes, para essa pessoa que está tentando me capturar. A pessoa está tentando me capturar, né, para que eu seja aliada dela e não seja o profissional que eu preciso ser, e sim uma aliada na vitimização dela. E aqui, gente, eu não estou falando de vítimas de crime, não estou falando no estado da palavra, estou falando pessoas que têm a tendência em buscar aliados. E fazendo um parênteses do parênteses, eu brinco, eu falo tanto fazer parênteses que já está virando uma equação matemática de terceiro grau. Mas a vida, para mim, é matemática pura. Eu sempre falo que Deus, ou seja lá, o que foi o princípio criador, ele fez uma equação matemática perfeita que tende ao equilíbrio. Então, é sempre igual a zero. Se é sempre igual a zero, o menos e o mais aqui é comigo, né? Então, abrindo parênteses para essas questões, né, quando a gente vai aprofundando o nosso olhar para essas dinâmicas difíceis, tem um outro lado que é importante eu falar para vocês, que eu também observo muito, que é a análise do corpo de cada um de vocês. Então, também sou especializada em análise corporal. Então, o trauma que cada criança tem do 0 aos 7 anos de idade, em média, 6 a 7 anos, modifica o corpo dessa pessoa. E quando modifica o corpo, é sinal de que eu percebo como a mente daquela pessoa opera. Então, se a pessoa passou por um trauma lá na infância, em que ela passou, por exemplo, o trauma da humilhação, enquanto infância, o corpo dela, que estava em construção, pelo fato dela querer esconder algo para não passar o sufoco, imediatamente há uma construção corporal que eu percebo que aquela pessoa, na vida adulta, ela se torna extremamente metódica, e eu não entendo porque aquela pessoa é tão metódica e tudo precisa ser assim encaixadinho para ela. E se eu não percebo que foi por conta de um trauma, eu vou criticar e querer mudar essa pessoa, só que não é possível mudá-la. E se eu estou na inconsciência, eu vou gastar a minha vida tentando modificar o outro, só que aquilo foi um trauma que ele passou. E a partir desse trauma, ele ganhou tanto dificuldades, como ele ganhou também potenciais. E eu reconheço esses potenciais nele, aí eu posso trabalhar. Mas você imagina, dentro dessa questão de análise corporal, quando eu olho para o casal, e eu vejo que, de repente, um que passou o trauma de humilhação, junto com outro que passou o trauma de competição. E aí um que é extremamente competidor, com um que tem medo de ser humilhado. Olha a zebra que vai dar aí nesse casal. Porque aquele que é extremamente competidor vai querer exigir desse aqui um comportamento que esse aqui não pode dar.
Então, se eu sei que existe essa diferença fundamental nesse casal, eu posso conversar com eles e mostrar que esse aqui e esse aqui são compostos de traumas e questões diferenciadas, e por isso agem desta ou desta forma. Aí eu posso apoiá-los numa possível solução ou numa boa separação. Assim como esse, que é extremamente metódico, olha para esse competitivo que já sai correndo para resolver tudo sem muito método, é difícil para ele aguentar isso também. E aí ele quer pegar e modificar esse aqui a todo custo e não consegue. Então fica uma panela de pressão emocional entre duas pessoas. E eu ouso dizer, né, nesse horário, nessa palestra, essa altura do campeonato, que tudo são duas crianças que estão ali, crianças que não foram vistas, todos nós, que não nos permitimos ser profundamente olhados em nossas questões, e continuamos carregando e agindo na vida como essas crianças, que não foram permitido um olhar. Então, eu volto para falar com vocês, se autoconheçam, porque buscar, e às vezes as pessoas, eu já vou abrir para a Mônica, buscar e sair correndo em busca do autoconhecimento só pelo conhecimento e ficar procurando saberes externos, se eu não aplicar para mim, aquilo não vai fazer sentido na aplicação com o outro. E aí eu canso de ver profissionais extremamente bem formados que reclamam que não tem clientela ou que afastam a clientela. Por quê? Será que essa pessoa realmente passou por todo o processo e ela trouxe para dentro de si a solução de tal forma que quando ela fala para o outro se sente tocado? Ou ela só arquivou dentro de si um monte de tabelas, quadros, PowerPoints, em que ela vai lá, pega lá o seu livro, o seu caderno e consulta isso para verificar se aplicava aquele caso e fala, teu caso é isso, isso e aquilo. Então, aí eu faço um alerta. Muita gente tem falado muito acerca, né, entre aspas, malefícios que o emprego da constelação está trazendo aí, né, no judiciário, em outros âmbitos. Eu falaria para vocês que é até importante ter acontecido isso para uma reflexão acerca dos consteladores que estão sendo formados. Assim como em toda profissão. Se existem pessoas que simplesmente pegaram o certificado e não transformaram a sua vida, elas vão colocar outras vidas em risco. Então, por favor, sempre procurem profissionais com uma formação séria. Percebam se esse profissional é coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Percebam como é a vida desse profissional, se realmente ele está em busca da autotransformação. Isso não significa que, para ser terapeutas, tenhamos que ser perfeitos, para sermos advogados colaborativos, para sermos mediadores, temos que ser perfeitos. Não, mas temos que estar numa constante autotransformação e introjeção do conteúdo que a gente busca. Porque se eu for contar os diplomas que eu tinha antes, né, de eu efetivamente fazer uma transformação profunda, eu acho que eu tinha mais de 15 diplomas nessa área de autotransformação em que eu não havia me autotransformado. Foi a partir aí desse salto no sistêmico em que realmente eu fui em busca da minha transformação. E aí sim, todas aquelas formações começaram a fazer sentido de forma mais profunda no hoje. Mas eu precisei primeiro passar pela transformação. Querida Mônica, por favor. Perfeito. Aí a gente entra numa fala que a gente sempre conversa, né, Fê? Autoconhecimento, né? E eu lembro sempre de uma fala do Fernando que a gente estava conversando uma vez, e de uma palestra onde se falou em autoconhecimento do advogado e ao mesmo tempo foi falado, mas que absurdo, imagina, autoconhecimento do advogado. E a gente percebe que quando a gente atua como
advogado, apesar de não sermos psicólogos, a gente está falando de alma humana, né? E mesmo sendo advogado, é uma alma humana que toca a outra alma humana, né? E não importa se nós somos advogados humanizados, se não somos humanizados, se somos empresariais, não importa que tipo de advocacia a gente esteja exercendo, a gente é uma alma humana que toca a outra alma humana, né? Se a gente está falando de números, se a gente está falando de empresas, se a gente está falando, não importa que tipo de advocacia a gente está falando, a gente é uma alma humana que toca outra alma humana. Então, o autoconhecimento é extremamente importante, né? E quando a gente está falando com empresários, numa empresa, uma discussão muito profunda, numa discussão muito que não parece ser tão profunda, a gente está falando de uma discussão de fusão, de uma aquisição de uma grande empresa, que não parece que a gente está falando de, entre aspas, um ser humano, mas quando a gente vai ver, a gente está falando de vários empresários e etc e tal, de grandes questões, mas no fundo a gente está falando de crianças também, de pessoas que estão ali que são, de repente, crianças ou, de repente, pais que estão discutindo e que estão naqueles papéis também de pais, de crianças e que, de repente, não estão nos seus adultos e que estão discutindo, por exemplo, numa empresa familiar, né, nos papéis deles de pais, de crianças, de outros papéis que não são os papéis que eles deveriam estar ocupando enquanto adultos, né? Aí esclarecendo um pouquinho também o que foi falado aqui, algumas questões até que a própria Janaína traz são metáforas, né? Para as pessoas entenderem que quando ela fala do pai que leva a criança no mar, ou do pai surfista e tal, quer dizer, são metáforas, às vezes não é exatamente dessa forma, mas muitas vezes a gente ouve nos cursos que a gente faz do BEST e tal, que o pai é a figura, né? Quando a gente fala o pai, pode ser até a figura masculina dentro da própria mulher, é o que apresenta a criança para o mundo, né? Mesmo o lado masculino da mãe, né, ou da figura materna, o lado homem é o que apresenta a criança ao mundo, né? A mãe, ou a figura feminina, ou o lado feminino, é sempre a que super protege, que quer o filhinho agasalhado. E eu vejo nos meus pais, por exemplo, sempre foi assim. Minha mãe me colocava 50 malhas e meu pai me tirava todas as malhas. Mas meu pai sempre teve um instinto super materno e quem me levava para ver o desenho animado domingo de manhã no cinema era meu pai, que é um papel mais materno. Mas a minha mãe me punha 50 malhas porque no cinema tinha ar-condicionado e meu pai me tirava as malhas porque ele queria me ver feliz sem 200 malhas em cima, né? Então é mais ou menos isso. Tinha um questionamento aqui que eu ia fazer, mas acho que talvez valha a pena a Ana se colocar. Era um questionamento bem psicologizado aqui sobre a questão da criança rebelde, da criança adaptativa, da criança submissa, da subclassificação de criança. Não sei se talvez o que a Ana fosse colocar tinha a ver com o que a gente está colocando, e depois a gente entra com isso. O que você acha, Ana? Eu ia aproveitar e fazer uma pergunta para a Janaína, já que ela está aqui. E aí, de repente, a gente pode, na sequência, fazer essa que está também Então, no... vamos lá. Fala você e depois a gente faz essa outra questão. Podemos, Janaína, inaugurar as perguntas? Por Perfeito. favor. Então, vamos lá. Eu queria, assim, fazer uma pergunta para você que muitas pessoas me fazem. Na mediação, a gente tem alguns limites até impostos pela lei, pelo Código de Ética, enfim. E aí, uma das nossas limitações é de não sobrepor papéis, seja do mediador com o advogado, seja do mediador com o terapeuta, e muitas vezes o mediador que tem uma formação mais ampla, como você está trazendo a sua formação, que é uma formação fenomenal, né? Ele consegue enxergar algumas situações,
mas nem sempre a mediação possibilita que ele trabalhe aquelas situações de uma forma ampla, né? Ele vai ter sempre alguns limites, pela forma como ele foi contratado, pelo pedido que fizeram ao mediador, né, a forma, né, como combinaram o trabalho que seria feito, enfim, então, algo que sempre me perguntam é como é que a gente relaciona, por exemplo, essa aprendizagem que o Bert nos traz, que a Sophie nos traz, das constelações, do Feminist Spelling, com a mediação, criando uma interação que respeite esses limites e assim, a essência de cada um, como é que a gente potencializa isso, enfim. O Fernando está aqui, ó, ele se animou com a minha pergunta. Essa é uma pergunta muito importante, Ana, porque por mais que eu tenha limites de atuação dentro do campo que eu estou, internamente, se eu tenho uma grande compreensão, o meu poder de ação não vai ser diminuído pelas dinâmicas que o outro traz. Então, quando eu busco essa questão, né, desses saberes sistêmicos, em primeiro lugar, para ser uma mochila, como a professora Angélica Oliveira fala para os professores, uma mochila de emergência que me permite atuar. Por quê? Vou dar um exemplo bem prático. Já aconteceu, né, como eu estou, né, no presencial, estava no presencial, os conciliadores, mediadores trabalhando, e aí, volta e meia, entrava um frustrado com o que tinha acontecido naquela sessão de forma muito frustrada. E aí, quando a gente ia conversar, eu perguntava para ele, em que momento ou que ponto você percebeu que começou a sua frustração? E aí, quando esse mediador, esse conciliador se deu conta, e isso foi muito rico, né? Um dos casos em que ele percebeu que ele inconscientemente tendia a tomar partido de pessoas, de homens calvos, de determinado tipo de calvície ou determinada coisa, porque era o conflito com o próprio pai ali presente, e ele não se deu conta que a implicância interna que surgiu dentro dele naquela sessão para com aquele homem não tinha a ver com o que estava sendo apresentado pelas partes, mas sim por algo que ele trazia de forma inconsciente para a sessão. Então, aí a gente já começa um ponto de atuação. Então, se eu consigo atuar de forma ampliada, percebendo que a tal da neutralidade dentro do nosso estado emocional, ela é quase impossível, eu consigo, pelo menos, trabalhar essa neutralidade a ponto de não interferir no meu processo de trabalho. E isso serviria para todos os outros casos. De forma bem prática. Já aconteceu o caso, aí já sou eu trabalhando com mediação, antes de estar no Sejusc, de forma voluntária, em outros projetos. Então, já aconteceu o caso em que o casal estava ali, o casal atual estava ali conversando, e tanto a mulher falava da ex, como o homem falava dessa ex também. Então, os dois, o tempo todo, o diálogo deles se reportava a uma terceira que não estava presente ali. Então, utilizei um dos princípios, que é o pertencimento à inclusão, peguei uma cadeira, coloquei ao lado e falei, a partir de agora, então, já que eu estou tentando conversar com vocês dois, e vocês só me trazem fala desta pessoa, então, a partir de agora, vamos fazer um exercício. Essa pessoa está aqui com a gente agora, e tudo que vocês vão falar direcionados para essa pessoa, ou como vocês acham que essa pessoa se sentiria ouvindo isso e aquilo. A partir desse momento, só o fato de eu colocar essa cadeira, houve um silêncio. Um silêncio e uma reflexão pausada dessas partes. E aí, só por conta da inclusão física de um elemento simbolizando alguém que aparentemente estava acirrando o conflito, eu consegui melhorar a comunicação com eles. Porque aí sim fluiu a nossa conversa. Aí começou a fluir, porque faltava incluir algo que estava faltando ali e que não estava presente naquele momento, e era a queixa dos dois acerca da interferência dessa ex ali. Então, a partir do momento dessa inclusão, eles já começaram a conversar e perceber a sua autorresponsabilidade na tal da interferência dessa terceira pessoa. Então, aí é de uma forma um pouco mais prática. Claro que um mediador, quando ele
principalmente lá no Sejusc, ou com uma experiência que eu já tive, de ser chamada por um centro de mediação para trabalhar com o sistêmico, as partes, significa isso. O mediador detectou, por conta desse conhecimento sistêmico dele, que para conseguir facilitar o diálogo entre as partes, ou facilitar aquele processo, havia a necessidade da colaboração de um terceiro. Então, pela visão dele, ele já percebeu que era melhor o constelador naquele caso, assim como ele poderia ter refletido e pensado, não, nesse caso é melhor um outro profissional. Mas ele tem a capacidade, então, por exemplo, os conciliadores e mediadores de São Vicente estão habilitados por terem já passado, né, pelo curso de Percepções Sistêmicas, que Fernando, a doutora Vanessa, né, a Marisa, a querida e saudosa Valéria, né, todos nós já passaram por nós aproximadamente, fazendo as contas, já passou de 1.000 alunos, a quantidade de gente nos percepções que a gente fez ao longo aí do tempo, né, nessa nossa jornada. Então, a base foi capacitar os nossos mediadores com esse olhar sistêmico. A partir daí, se eles percebem essa necessidade, eles encaminham. Então, se eles percebem um olhar que é para a oficina de paz, eles encaminham, porque eles são capacitados a saber para a oficina de paz. Se é para o círculo restaurativo, eles encaminham. Se é para uma oficina de constelação, eles encaminham. Se é para oficina de constelação só voltada para o masculino, que a gente tem, que é o homem integral, eles estão habilitados a encaminhar. Por quê? Porque eles perceberam que durante o manejo daquele conflito haviam outras questões que ultrapassavam o limite deles. Mas eles souberam, ao invés de simplesmente dar uma prejudicada, né, uma conciliação ali, ou algo prejudicado, infrutífero daquelas partes, ele redesignou após a passagem do projeto. Então, essas partes vão para um projeto e voltam novamente em sessão para eles. E a gente ouve o agradecimento, né, dos mediadores e conciliadores quando essas partes voltam empoderadas e na autorresponsabilidade delas. Então, aí facilita o processo do mediador. Então, um convite aqui, quando a gente fala dessa questão da ampliação do olhar, é para que eu saiba também os meus limites de atuação e saiba conduzir essas partes para aquilo que elas necessitam. Deu tudo bem, Ana? Fernanda levantou a mão. Não sei se eu respondi a contento. O que é interessante, Janaína, é que muitas coisas que eu assim, aprendi de alguma forma como mediadora, eu também enxergo nas constelações. Então, o que você trouxe, o exercício de colocar a cadeira, né? Isso a gente faz por uma pergunta circular e também pode usar uma simbologia, né? Então, eu vejo muitos pontos de contato e de coisas que são até, né, ferramentas que são consonantes. E, ao mesmo tempo, o que eu tenho cada vez mais enxergado a partir dessas percepções que você trouxe é que quase sempre o conflito não está ali onde as pessoas trazem, né? E, às vezes, como mediadora, eu percebo que o conflito é tão mais profundo e precisaria de uma intervenção tão maior do que a que eu posso enquanto mediadora, aí é o momento em que me parece que essa derivação faz todo sentido, de dizer, olha, meu limite aqui, né, como mediadora eu não dou conta, então seria interessante uma outra intervenção, sendo possível uma constelação. É muito bacana essa tua visão, coincide muito com o que eu penso também. Obrigada. Na mediação transformativa, se eu tenho uma equipe reflexiva que entende do sistêmico, as frases que são soltas ali pela equipe reflexiva, elas podem ter um viés ainda mais profundo, para que as partes ouçam aquelas perguntas e reflitam também, quando a gente está numa mediação onde tem equipe reflexiva que solta alguns pensamentos ali, né, para que as partes façam uma reflexão. Então, também há essa possibilidade. Nós estamos numa construção, né? A gente fala que mediação sistêmica ainda não pode se dizer que existe uma mediação que eu possa falar, isto é uma mediação puramente sistêmica, mas existe aí toda uma construção onde a gente pode descobrir denominadores em comum, como você falou,
e realizar um trabalho cada vez mais rico, assim como a advocacia e todas as áreas do saber se interligando, né? Mas sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? Que, na verdade, toda mediação é sistêmica, porque nós somos sistêmicos, né? Então, eu fico até um pouco... Eu cheguei a usar esse termo, mediação sistêmica, depois eu fiquei um pouco incomodada, porque esse já era um termo usado com as mediações feitas, por exemplo, com base em Maturana, em outros pensadores sistêmicos, então eu achava que isso gerava confusão. Aí eu fiquei muito tempo procurando um nome para isso, né? E eu cheguei à conclusão que, na verdade, toda mediação é sistêmica, mesmo quando a gente lê Como Chegar ao Sim, do William Ury, que é a base da mediação de Harvard, quando você olha os conceitos lá, está lá a inclusão, está lá a ordem, está respeito, está confiança, está as questões estrangeiras. Aí você fala, mas já estava aqui também. Então, tem muita consonância. Então, a minha tendência é de pensar que quanto mais eu estudo as diferentes formas de fazer mediação, seja transformativa, Harvard, ciclonarrativa, mais eu encontro pontos de contato e eu acho que são diferentes formas de falar a mesma coisa. E às vezes o que o que tem mais afinidade para as pessoas com quem eu estou trabalhando. Né? Eu acho que, no fundo, saber transitar nessas diferentes linhas tem um pouco a ver com isso, né? Sim, e principalmente lembrar que o que a gente coloca aqui acerca da filosofia de Bert Hellinger, né, acerca da família Stelling, a constelação, antes de mais nada, trabalhar a postura interna do ajudador. Então, se eu consigo transformar a minha postura interna para lidar com o conflito do outro, eu posso garantir que metade da questão já está resolvida, porque se eu entro já com todo o meu conteúdo complexo que eu não olhei, não trabalhei, eu só vou gerar espelhamento à minha volta. Então, eu vou gerar clientes complexos, pessoas medianos complexos, subordinados complexos, amigos complexos, projetos complexos, porque eu vejo, às vezes as pessoas vêm apresentar projetos para mim, e a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é por que você quer realizar esse projeto? Qual é o objetivo da criação desse projeto? E faço uma entrevista para investigar por que a pessoa deseja aquele projeto. Por quê? Porque se o projeto ele não estiver realmente ligado ao escopo final, que é o outro, ele não vai ter força. Então, se a pessoa quer criar um projeto só porque ela quer apresentar algo positivo, porque as pessoas a vejam, que ela existe, etc., etc., pela minha experiência, esse projeto não gera resultado e muitas vezes, por mais que a gente coloque disponível, não aparecem pessoas para participar. Então, até nisso está envolvida a postura básica de cada um quando ele quer fazer algo em benefício do outro. Então, aí eu volto à pergunta interna. Quando eu quero fazer algo para a sociedade, eu realmente estou numa postura centrada que eu vou realizar algo pelo coletivo ou no meu emaranhamento inconsciente, eu estou tentando consertar o meu sistema familiar em desordem, projetando no outro. E aí, eu garanto para vocês, seja numa ONG, seja numa escola, seja num tribunal, onde quer que esteja, você vai achar os elementos da sua família presentes ali para continuar o conflito e não a solução que você, entre aspas, sonhava. E aí você não entende, porque afinal você fez tudo para dar certo o projeto, mas você não percebeu o quê? Que você ainda está capturado pelas suas inconsciências espelhadas à sua volta. Então, se família Stelling fizer sentido para um mediador, para um profissional do judiciário ou da terapia, para que ele saiba pelo menos lidar internamente com o outro, já está muito bom, e a gente não precisa nesse momento, né, criar mais uma escola dentro disso tudo. Agora vamos abrir a fala para o Fernando, o doutor Fernando está aguardando ali um tempo, eu vou abrir a fala para ele. Não, só queria fazer um comentário, na verdade. Lá de trás, que você falou, né, da questão da postura, e você falou das pessoas que passaram por formação, né? Lembrando que esse projeto, foi um projeto, na verdade, que nós começamos em São Vicente, depois foi para a Escola Paulista de Magistratura,
nós não fazíamos nenhuma constelação. Era só um trabalho com postura, né? E o resultado que isso deu, tanto, né, é isso que a Janaína falou, né? As pessoas, os mediadores, levaram isso para o seu trabalho, os advogados, porque participaram advogados também, juízes, né? Sem necessidade de nenhuma constelação. Então, aquilo que a Mônica falou, que a Janaína falou, e a própria Ana também, a importância, primeiro, autoconhecimento. A gente olhar para as nossas questões, né? Olhar para as nossas sombras e saber, né? Essa questão das ordens, né? O nosso lugar na família, observar tudo isso. E a partir disso, naturalmente, isso vai para a sua vida profissional, vai a sua relação com os amigos, um relacionamento de casal, a partir da mudança da sua postura pessoal. Então, não é necessário, e muitas vezes tem essa coisa, né, de, porque precisa constelar. No meu ponto de vista, né, muitas vezes isso é o último recurso. É o último recurso, porque o próprio profissional, dentro dessa postura, né, um atendimento com, enfim, na mediação ou advogado, né, não querer salvar, sem intenção, estar disponível e presente, né? Essa mudança de postura pessoal, e isso naturalmente vai ampliar o olhar dele. Está no adulto, que é isso que a Janaína trouxe brilhantemente hoje, né? Porque para a gente poder ajudar, a gente tem que estar no nosso adulto, né? Para que a gente possa conduzir o outro também a sair desse lugar de vítima e ir para o adulto, né? E a partir dessa mudança de postura e de olhar, a gente pode ajudar. Então, eu só queria fazer esse adendo, Janaína, porque a gente, num curso que a gente não fez nenhuma constelação. Nenhuma. Foram exercícios, né? As pessoas olharem para suas questões, as pessoas olharem para suas questões profissionais, né? Que a gente muitas vezes separa isso, né? A vida pessoal da vida profissional, e a gente sabe que isso não é verdade, porque a gente leva, né, nosso sistema para o nosso trabalho, né? Então, se a gente está fora de ordem dentro da nossa família, a gente vai estar fora de ordem quando a gente for ajudar alguém. Então, era isso que eu queria falar, era só fazer esse adendo, né, daquilo que você falou. E o projeto lá na Casa da Família é um projeto lindíssimo, né? Que já e a Janaína faz parte desse projeto, porque ela trabalha lá, né? Que na verdade é a humanização também do Poder Judiciário, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade, muitas pessoas não têm costume de chegar até o Poder Judiciário, e quando de repente recebe, né, uma citação de que tem que ir até uma vara de família, né, as pessoas se assustam. Então, lá tem todo um acolhimento, todo um ambiente preparado, né, por isso que se chama Casa da Família, e é um projeto maravilhoso. Então, era isso que eu queria falar, a contribuição que eu queria trazer, já. Obrigada, doutor Fernando. Eu vejo aqui o horário avançando, eu não sei como que está, né, o limite de horário, mas com relação a essas coisas, né, essas dinâmicas de casal, e principalmente dinâmicas de autoconhecimento, a gente poderia ficar aqui muitas horas conversando sobre muitas coisas, né? Eu percebo que tem pessoas que fizeram perguntas que não puderam ser respondidas. Eu ainda me coloco aqui disponível, se a Ana quiser verificar aí alguma pergunta, porque no modo painel list aqui vai apagando para mim as perguntas, eu não consigo ver, né, as perguntas, ela rapidamente vai apagando. Tem bastante pergunta, as que ficaram foram as de certificado, né? Então, e com relação a alguém, né, acho que foi o Itamir que perguntou acerca de criança adaptativa, criança submissa, criança rebelde. Pois é, Itamir, quantas possibilidades. Quando eu falei, lembra que eu falei lá da análise transacional, eu falei só os 3 pontos. O pai também se divide entre várias nuances de pai, assim como a criança se divide em várias nuances de criança. Quem permanece ali no adulto, né, pode observar bem todos esses jogos. Por isso que na análise internacional eu falei até que tem aqueles gráficos que mostram todas as possibilidades de jogos. Assim como se a gente pensar no triângulo dramático de Karpman, então, entre vítima, os momentos que a gente está como vítima, perseguidor e salvador, é riquíssimo também a gente verificar
dentro dessas relações com o outro, em que momento eu me coloco dentro desse triângulo? Será que eu sou o perseguidor, apontador? Será que eu sou o salvador que quer correndo sem nem o outro pedir, eu vou lá e dou meu palpite, eu dou minha ajuda e vou lá e pego essa pessoa? Ou será que naquele momento eu sou a vítima da questão? Isso tudo é tão rápido, num diálogo com os nossos familiares, a gente já troca o triângulo o tempo todo, né? Então, se o pai chega em casa e fala lá com o filho, você não arrumou seu quarto de novo, né? E a mãe, então nesse momento, o pai aparentemente é o perseguidor, o filho é a vítima, a mãe pega e fala, deixa esse menino que eu cuido e eu dou conta. Aí a mãe passou a ser a salvadora. Aí se o menino responde lá do quarto, pai, não dê palpite na minha vida. Então aí esse filho virou perseguidor, o pai virou a vítima e começa toda uma mudança de triângulo. E como é importante a gente perceber também dentro desse estudo, eu convido vocês também para observar o triângulo dramático, que também não passa de um triângulo de vítimas. E aí eu vou dar uma coisinha rápida e profunda. Qualquer posição que eu estou nesse triângulo, eu estou sendo acionada por uma vítima interna. Se eu estou perseguidor, é porque eu sinto que eu vou ser atacado. Então, a minha vítima, ela está ali de fundo, de pano de fundo, mas eu ataco. Se eu estou de salvador, é que muito provavelmente eu quero uma compensação inconsciente do outro. E se o outro não me dá aquela compensação em troca, a minha vítima vem acionada. Então, também tem esse lance que, no fundo, a gente precisa resgatar a nossa vítima interna, né? As nossas dores, onde que a gente se acha injustiçado e aonde nós, profissionais do judiciário, queremos fazer justiça. Então, é dentro de nós, é com o nosso sistema, estamos prontos para apoiar o outro na sua busca pela justiça ou aquilo que a pessoa acredita ser justiça. Então, fico aí com essas considerações para que vocês reflitam acerca dos papéis de cada um como ajudador real. Quando a gente fala, a gente tem que falar até a palavra ajudante com cuidado, porque não deveria ser ajudante, sim apoiador. Né? Porque ajudante dá aquela sensação que você vai carregar o outro no seu braço. Não, é apoiador. Eu estou aqui do meu lugar para apoiar você a seguir o seu. Então, é aqui do meu lugar. Eu não vou ser capturada por você, eu não vou ser o seu aliado nessa dinâmica difícil. Eu estou aqui a serviço da solução. Então, se eu entro e olho a serviço da solução, eu tenho sucesso. Se eu estou só a serviço do problema, eu contribuo para que ele se perpetue. Então, fica aí também uma outra frase para vocês. Bom, Janaína, a gente ficaria aqui horas e horas falando, porque tem muito tema. Vejo aqui pelo chat e também pelo grupo das comissões de WhatsApp que as pessoas estão assim encantadas com a sua palestra, muitos pedindo bis, né, querendo mais, porque realmente é um tema, primeiro, como disse a Ana, a forma que você expõe esse tema, né, é algo que é muito didático, muito leve, né, e a gente sabe que é um tema muito extenso, então o tempo é muito curto e a gente ficaria falando muito mais aqui. Então, queria agradecer a você, Janaína, por estar aqui hoje conosco, transmitindo seu conhecimento, né? E quem sabe a gente possa fazer novos eventos e fazer um novo convite para que você possa falar mais para a gente. E gostaria também de agradecer as presidentes das comissões, as minhas presidentes, Mônica Gama, da Comissão de Práticas Colaborativas, a Ana Isolde, da Comissão da Advocacia da Mediação, agradecer a Júlia e o Arthur por todo o apoio, a Fabiana, que está aqui também, do staff, né? E a todos vocês que compareceram hoje, né? Muito obrigado. Não sei se a Mônica ou a Ana querem falar alguma coisa, até pelo avançado da hora, para se despedir. Passo a palavra a elas. Eu queria agradecer. Além de agradecer essa delícia de encontro, queria também deixar um novo convite que nós temos o Encontro Paulista de Advocacia na Mediação, dia 28 agora, quinta-feira, às 16h. Nós começamos a divulgação hoje, um pouco em cima da hora,
mas vai ser realmente um evento envolvendo muitas pessoas, estão todos convidados, inclusive você, Janaína, se puder vir ou indicar as pessoas para virem, a gente agradece. E eu amei estar aqui hoje. Foi muito, muito, muito gostoso. Eu tô me Como tudo sentindo que a Janaína agradeço. faz. Foi maravilhoso, foi lindo. E Eu o só tenho a Fernando vai agradecer. falar comigo no Encontro Paulista, né, Fernando? Então vai ser uma boa dupla. Vamos lá, Janaína. Exatamente, estaremos juntos novamente, eu e Mônica e eu. Eu aproveito, Fernando, se você me permitir, antes que Claro. eu caia aqui, agradecer a cada um que dispôs aí do seu tempo nesse webinário, né? Porque afinal são aí horas preciosas na vida de cada um, que cada um podia estar fazendo tantas outras coisas, mas está aqui à disposição de autoconhecimento e melhor atuação. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês. Qualquer dúvida, estou lá no Instagram, né? Janaína Vieira CF. CF pode ser de Casa da Família de Constelação Familiar, fica aí a dica, tá? Então, Janaína M. Vieira, só corrigir porque eu esqueci sempre de falar o M do meio, então, Janaína M. Vieira, lá no Instagram, para qualquer outra conexão e dúvidas que vocês tenham urgência em sanar, tá bom? Ai, querido OAB, muito obrigada, querido OAB. Agradeço a querido OAB por mais esse momento com vocês. Muita saudade de estar no presencial com todos. Espero em breve estar aí fazendo muitas dinâmicas com vocês. Querida doutora Mônica, querida doutora Ana, querido doutor Fernando, equipe técnica aí, Júlia, Arthur, Fabiana, muito obrigada a cada um de vocês. Só tenho a agradecer por essa partilha. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, querida. De coração. E até o próximo mês, então, no nosso próximo encontro, que em breve a gente vai anunciar nas redes sociais. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigada.